Bom, estamos de volta ao nosso aquecimento do workshop O Poder do Croquis, que vai acontecer do dia 13 ao dia 20 de setembro. Então hoje a gente vai desenhar objetos e a gente vai escolher entre dois estilos que podem se encaixar nessa proposta. Então eu vou trazer algumas opções de objetos mais clássicos e outros um pouquinho mais moderninhos para a gente testar e depois a gente aplicar de fato na nossa cena. Vou começar desenhando dois tipos de mesinha de cabeceira. Então, eu vou marcar aqui a minha linha do horizonte, que é a altura do meu observador, e vocês vão ver como é um processo super facinho pra gente criar aqui algumas opções. Então, eu vou marcar um pontinho aqui nessa linha. Primeiro eu criei uma linha, depois eu fiz aqui o pontinho, que é o meu ponto de fuga, e eu vou desenhar um retângulo bem de frente com o meu olho. E depois eu vou jogar essas pontinhas lá no meu ponto de fuga. E vou criar uma profundidade com uma linha horizontal bem de frente com o meu olho aqui. Então, eu tenho uma caixinha, ó. Eu tenho essa caixinha aqui. E eu vou fazer, na verdade, duas caixinhas, porque eu quero que a gente pense qual é o estilo que vai se encaixar melhor nessa proposta. Então, eu vou fazer esse processo de novo. Então, eu tenho aqui as minhas duas caixinhas. O primeiro que eu vou fazer vai ser um modelo bem simples, então eu vou vir decupando essa minha geometria básica que eu criei aqui, ó. Vou marcar uma gavetinha aqui e aí eu vou marcar um pezinho metálico. Então, eu vou fazer a frente dele aqui, depois eu jogar lá no meu ponto de fuga, ó. Então, eu sigo e aí eu desço e acho o finalzinho do meu pé aqui. Eu vou fazer esses pezinhos se conectando. Então, eu venho, jogo no meu ponto de fuga. Vou duplar essas linhas aqui. E pronto, eu tenho aqui a minha primeira opção. Posso até criar mais um detalhe aqui na gavetinha. Essa é a nossa primeira opção e agora a gente vai fazer a nossa segunda opção, que ela é mais clássica. Então, a gente vai vir aplicando um pouquinho mais de detalhe. Então, eu vou vir aproveitando essa basezinha e vou vir fazendo um detalhe aqui, como se ela fosse mais provençal. Vou duplar essa linha aqui e vou vir colocando as gavetinhas também. Fazer aqui os puxadores. Vou vir fazendo um pezinho mais ornamental aqui. Então, pronto, a gente já tem aqui dois tipos de mesinhas de cabeceiras bem diferentes pra gente aplicar. Aqui a gente não vai ver o pezinho lá no fundo, ele não vai chegar a aparecer. E pronto. Então, a gente já definiu. Aqui a gente vai testar entre um recamier também mais moderninho e um mais clássicozinho. Então, eu vou fazer esse mesmo processo, agora eu vou alongar mais a minha linha, porque meu objeto vai ser maior. Eu vou desenhar aqui de frente um retângulo alongado. Vou jogar lá no meu ponto de fuga e vou criar a profundidade. Pronto, eu tenho uma caixinha aqui e agora eu vou definir. O primeiro que eu vou fazer vai ser esse estilo que a gente já colocou aqui no layout mesmo. Então, eu vou vir separando no meio, depois eu vou vir, ó. A parte de cima é sempre em convergência, então eu sempre jogo no ponto. Aí eu venho descendo e eu crio um recamierzinho daqueles que tem os gominhos almofadados. Então, essa aqui é a minha primeira opção. E a segunda opção, eu vou marcar aqui também, novamente. Eu vou fazer esse mesmo processo. Então, eu vou marcar um ponto de fuga, depois eu vou marcar uma caixinha aqui. Jogar as intersecções. E aí, agora eu vou manipular essa forma. Então, eu vou fazer aqui a parte de cima. Vou deixar ela mais arredondadinha. Vou criar um pezinho mais ornamentado. E nesse processo aqui, gente, vocês podem olhar referências, tá? Eu já sabia mais ou menos o que eu queria, mas vocês podem usar referências para vocês definirem o que vocês querem aplicar no desenho de vocês. Então, usar referências também é super bom. Eu vou vir marcando alguns botãozinhos. Dá pra gente fazer esse efeito de capitonê.
Então, a gente vem cruzando a parte de cima, ó. E a gente tem aqui uma versãozinha mais clássica. Então, a gente tem um recamier mais moderninho e tem um recamier mais ousado. Aí eu quero usar esses espaços vazios aqui pra gente encaixar, por exemplo, uns pendentes. Então eu vou encaixar aqui. Vou fazer um jogo de lustre e pendente mais clássico e um jogo de lustre e pendente mais moderninho. Então eu vou começar com aquele estilo da bolinha mesmo. Super fácil, ó. A gente marca aqui um ovalzinho aqui em cima, a gente desce, coloca a bolinha, a gente vai fazer bem de frente com o nosso olho. E a gente tem o nosso pendente aqui. E agora a gente vai fazer esse mesmo processo, mas a gente vai colocar mais bolinhas. Então eu vou descer. Vou marcar uma hastezinha aqui embaixo. Fazer aqui uma bolinha, outra bolinha e outra bolinha. Então aqui a gente tem um conjuntinho pra gente aplicar no nosso desenho. E aqui eu vou fazer uma opção de arandela na parede mais clássica, que combina mais com esse tipo de objeto. Então eu vou vir aqui, fazendo bem de frente com o meu olho, ó. Deixa eu trazer mais pra cá. Eu fiz esse trapéziozinho e vou criar aqui a hastezinha que vai na parede. Então a gente vai ter uma arandela aqui, que é correspondente a esse tipo de pendente. E a gente vai ter também o lustre de cristal. Então, vou marcar aqui, ó. Vou fazer primeiro um ovalzinho, faço uma haste, faço o ovalzinho. Eu sempre simplifico as formas, gente. Então, ó, vou vir, depois vou fazer mais um oval e vou descer. E aí a gente cria a basezinha aqui. Olha como que é simples você colocar as suas ideias no papel quando você desenha. Muito simples a gente consegue fazer. E já passar o que a gente quer, né, pra cena. E outra coisa que a gente pode testar que é legal também são os travesseiros. Então, eu vou começar com um jogo mais simples de 2 travesseiros. Uma pegada mais minimalista. Primeiro eu faço o retângulozinho, depois venho aplicando. Igual a gente fez ali, para criar no nosso layout, eu vou fazer aqui também. Então, a gente criou aqui o travesseiro. E agora eu vou fazer um joguinho de travesseiro com mais opções. Então, eu vou vir fazendo os 2 retângulos. E vou fazer também uma almofada aqui e uma almofada menorzinha. Então, a gente cria, depois a gente vem colocando mais acabamento. E aí eu venho apagando essas sobreposições para ficar o jogo de travesseiro. Então a gente tem um tipo mais simplesinho aqui de travesseiro e a gente tem um tipo com mais almofadas, né, mais detalhes. Então a gente tem essas duas opções. E bom, a gente fez tudo aqui a lápis, agora a gente pode começar a colocar um pouquinho de caráter também nesses objetos que a gente veio aqui testando. Bom, então eu vou usar a mesma paleta e a lógica que a gente aplicou aqui, só que agora eu vou aplicar nos objetos. Então, para essas opções que são mais moderninhas, eu vou usar o mesmo tom, pra gente bater o olho, visualmente a gente já saber que tudo faz parte do mesmo conjunto. Então, eu vou utilizar o CG1 e o CG3, que são esses tonzinhos mais frios, nesse mais moderninho, e vou usar o cinza quente pra gente fazer esses outros elementos. Então, vamos lá. E a gente vai pintar de forma bem esquemática também, a gente não vai colocar muito detalhe, ó, vou deixar umas partes esbranquiçadas, igual eu fiz ali. E eu sempre aplico a parte de cima mais clarinha e depois eu venho com o tomzinho mais escuro pra fazer os detalhes de baixo. E vou aproveitar também pra já vir fazendo recamier. Vou aplicar o CG1, que é mais clarinho aqui em cima, deixar umas partezinhas mais esbranquiçadas. E vou vir aplicando aqui na parte de baixo também. E aí eu venho com o CG3 para fazer essas separações
também fazer aqui a parte de baixo, ó. Vou aplicar aqui nos pendentes, vou aplicar esse tomzinho mais escuro aqui na parte de cima. Deixar bem fininho, viu? Essa hastezinha, não passa o marcador assim de vez, porque senão vai ficar muito grosso. E vou usar o CG1 pra fazer aqui a sombrinha do pendente. Aqui eu vou fazer esse mesmo processo. E, gente, vai pausando o vídeo pra vocês acompanharem. Eu sei que às vezes deve estar num ritmo, às vezes muito rápido. Mas é só vocês irem pausando conforme for fazendo os objetos. Por isso que eu preferi, inclusive, fazer gravado as aulas, porque vocês têm essa possibilidade de fazer isso também. E aí eu vou passar o CG1 aqui nos travesseiros. Colaborar com a silhueta deles. Deixando as partes mais branquinhas. Vou aplicar o CG3 aqui nessas partes que estão mais sombreadas. Vou aproveitar para dar um caráter aqui na parte de baixo também. Vou ajustar aqui na parte de cima com o CG1. Eu gosto de vir também com o CG3 para fazer essas entradinhas no travesseiro, sabe? Para deixar ele mais fofinho. Então fazer algumas entradas também é legal. E depois de aplicar em todos esses elementos que são da mesma ideia, né? Do mesmo estilo que a gente aplicaria aqui, agora eu vou vir com o WG2 e o WG4 fazendo esse mesmo processo. Então vou usar aqui o WG2 na parte de cima, deixar umas partes em branco. E vou usar o WG4 para fazer alguns detalhes. Então, sombreadinho aqui embaixo, sombreadinho entre as gavetas, aqui os pezinhos. Percebam que é bem conceitual mesmo a representação. A gente deixa bastante parte esbranquiçada, é bem sugestivo. A ideia é que seja uma representação bem livre. Vou passar o WG2 aqui também. E nesse caso eu vou aproveitar o WG4 para vir fazendo essa parte do capitonê. Depois eu vim com o WG2 para dar uma suavizada nas marcações, ó. Então, eu venho marcando uns e outros aqui, para dar uma suavizada nas marcaçõezinhas. E vou usar o WG4 aqui no pezinho. Aqui eu vou usar o mais escuro para fazer essas partes que estão estruturando o pendente e a arandela. Então, eu vou passando aqui o WG4. E vou usar o WG2 para fazer essa parte mais clarinha. Vou vir aplicando aqui nos meus elementos de forma bem conceitual e sugestiva. Para fechar, vou fazer aqui os travesseiros, e como esse aqui tem mais opções, eu vou deixar os do fundo mais clarinho. Vou deixar esse no meio mais escuro. Então percebe como é fácil a gente fazer uma representação mais simples, mas que tem impacto visual? Você não precisa ser tão difícil chegar numa representação legal, um croquis mais simples. Bom, então eu quero colocar uma corzinha aqui, já que ficou tudo cinza. Então eu peguei um verdinho, que eu gosto muito. E eu vou vir fazendo como se fossem umas faixinhas aqui,
entre esses objetos, ó. Então, eu vou vir passando entre eles, só para dar um toque mesmo, criar um tom, um fundo, uma cor. Gosto bastante de fazer isso de forma bem solta, ó, soltando minha mão no marcador mesmo. Vou fazer isso aqui embaixo também. Como eu falei pra vocês aqui na planta, eu gosto de adicionar um pouquinho de fundo e eu acho que unifica também todos os elementos do desenho. Então essa aqui foi a nossa aula de mobiliários. Eu espero que vocês tenham gostado e amanhã a gente continua esse processo utilizando vistas arquitetônicas. Então eu te vejo lá.